Aqui agora, vou fazer o relato referente ao meu irmão, ao à premonição que eu tive, e espero que a gravação agora contribua, né. Então vamos lá. Eu e André tínhamos 1 ano e 8 meses de diferença entre um e outro. André era uma figura, super bem-humorado, foi um bebê extremamente mal-humorado, mas se tornou uma pessoa muito bem-humorada. E a gente tinha muita amizade. Eu e André brincávamos sempre juntos. Nossos amigos eram praticamente os mesmos. Os meus amigos se tornavam amigos dele. E os amigos dele se tornavam meus amigos. Jogávamos botão, pique-esconde, pique na rua. Jogávamos futebol. Eu gostava de jogar basquete, ele também. Ele jogando basquete era horroroso. Mas tranquilo, era meu irmão. E ele gostava de surfar. Na verdade, ele gostava de tentar surfar. Ele ficava lá pegando era sol, porque era muito caldo. Então, esse era meu querido irmão. Em 2013 eu me separei e fui morar com a minha mãe. O André, ele me deu uma força. Ele conversava comigo antes, ele conversava comigo, tal, e eu passei por situações complicadas, e ele sempre me deu um suporte emocional muito grande. Bom, vamos lá. Em 2013 me separei, fui morar com a minha mãe. Era pra ser 6 meses de moradia pra poder procurar um apartamento legal pra mim e ajeitar a vida dela, porque minha mãe sempre viveu com muita dificuldade. E aí, um dia, na época eu já no Tribunal Regional do Trabalho desde 2009. Eu era secretário de audiências, que vem a ser aquela pessoa que fica do lado do juiz digitando. É um trabalho cansativo, mas eu não tenho que reclamar. Eu gostava e gosto. Mas então, o que aconteceu? Em outubro de 2013, eu recebi uma mensagem da minha cunhada e falando que precisava falar comigo, e uma ligação dela em seguida. Daí eu me ausentei da sala de audiências, pedi permissão ao juiz, falei com minha cunhada. Ela disse que o André estava muito doente e que achava que era leucemia. 2 minutos depois, veio uma mensagem dela falando que não era. E 5 minutos depois da mensagem, veio outra, falando que era sim leucemia, tinha encontrado os blastos na corrente sanguínea do meu irmão. Não preciso falar que eu fiquei assim, porra, chocado, né? Apavorado, porque apesar de eu ter outros 2 irmãos que são muito bacanas também, eu e André tínhamos uma amizade muito grande. Vou dar um exemplo, um não, vários. A gente brincava de pique em casa. A gente jogava botão em casa. Quando a gente queria jogar alguma coisa, quando eu queria jogar alguma coisa e por um acaso o André estivesse por lá e não tivesse nenhum amigo, pra que gostasse de jogar as coisas comigo, o André ele não curtia muito o jogo, mas ele jogava comigo. Ele prontamente a gente jogava junto, a gente jogou. Eu tentei jogar gamão com ele, tentei jogar xadrez com ele. Xadrez eu sou. Defendo muito bem, ataco muito mal. Jogava War, jogava detetive. O André era meu amigo. Sempre foi meu amigo. Então, eu não preciso dizer que em 2013, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei muito chocado. Eu tive que pedir licença de novo, sair da sala de audiência. Conversei com o diretor, conversei com algumas pessoas. Fui me recompor no banheiro para poder voltar. E o juiz falou para mim: Olha, tá tudo bem, você quer sair, quer ir lá no hospital ver seu irmão? Eu falei: Olha, não vai adiantar nada eu sair daqui agora. A gente vai eu tento terminar pelo menos as audiências agora e vou para lá depois. Por um acaso, naquele dia as audiências nem demoraram tanto, ao que eu me recorde. Afinal, fazem longos 11 anos. E aí, quando eu fui no hospital onde ele estava internado, que era o Quintador, quando eu entrei na sala, minto, quando eu entrei no quarto onde ele estava, eu vi a cena do meu irmão num caixão. Eu não entendi nada. Eu, assim, pisquei, dei, assim, uma olhada, e aí veio a cena dele deitado. Tava de terno e tal. Mas aquela cena do caixão não me saía da cabeça, eu fiquei preocupado. Muito preocupado. Conversei com a minha cunhada, conversei. Meu irmão estava sedado, não estava muito bem, óbvio. E eu conversei com eles, eu não lembro se meus sobrinhos estavam lá. Mas eu não falei nada com ninguém.
Eu não tinha o que falar com as pessoas. Eu ia falar o quê? Pô, entrei e vi meu irmão no caixão? Não. Então, internalizei isso e racionalizei de que aquilo, na verdade, era uma representação de um medo que eu tinha. Quem não teria isso, né? Os anos passaram, o tratamento do André teve, tratamento quimioterápico, teve um breve sucesso. E depois disso, é, ele teve que fazer o transplante. E não teve jeito. Os blásticos voltaram. Só um parênteses. Um dos exames que se faz com regularidade quando você está com leucemia é aquela temida punção na medula. É extremamente doloroso. E eu sempre fui uma pessoa medrosa com relação a agulhas. Não, eu não sei se eu me submeteria a isso, porque eu espero nunca passar por isso. Mas meu irmão, ele sabia disso. Então um dia tinha dormido com ele. Eu dormia regularmente com ele, ia lá 2 vezes por semana para dormir com ele, às vezes 3. Eu gostava, ficava conversando com ele. A gente conversava até 2, 3 horas da manhã. Teve uma ocasião que tem um PS3, e eu levei o PS3 pra lá pra gente jogar. E ele falou: Paulo, joga aí você. Eu levei 2 controles. E aí eu entendi, mas a quimioterapia tinha afetado a mão dele, tinha afetado as extremidades. Então ele sentia muita dor na mão e no pé e não tinha muito controle motor pra poder jogar. A gente gostava de jogar videogame. A gente teve um Atari. Quando criança, a gente jogava, ficava disputando. Brigava pra caramba. Aquelas coisas de irmão, né? E aí, nesse dia, quando eu levei o PS3, eu falei, pô, quer que eu deixei aqui? Ele falou, não, não posso jogar. Eu carreguei o PS3 de volta. Mas eu dormi de 5 às 6 da manhã. Porque ele não conseguia dormir, tava com dor, tava incomodado. Eu levantava, ajudava ele. Ele falando, Paulo, dorme, cara. Dorme que você vai trabalhar amanhã. Eu, nem aí. Fui, consegui, trabalhei como Deus sabe e continuei a minha rotina. Mas, tô falando de um dia específico. Meu irmão tava saindo, me arrumando para sair. Tinha falado já com a minha cunhada, quem ia me render já tava vindo. Eu falei com o André, pô, vou tomar um banho e me ajeitar aqui. E você pode ficar sozinho algum tempo? Não, tem enfermeira e tal. Então fui tomar banho. Quando tô tomando banho, me secando, me vestindo, ouvi a voz de alguém entrando. E era o médico, com um enfermeiro. Aí o médico olhou pro André e falou: Olha, a gente vai ter que fazer a pulsão hoje. Aí o André olhou assim: Paulo, vai embora, você não precisa ver isso. Eu falei: Você tá maluco, cara? Eu vou ficar aqui. Cara, você tem fobia de agulha. Eu falei: Cara, vou ficar aqui, meu irmão. E ele fez a punção, segurando a mão dele. Horrível o exame. Mas uma característica do André era o bom humor, né? Aí o médico virou pra ele e falou assim: Viu? Não doeu tanto. Meu irmão virou pra ele e falou assim: Deus lhe dê em dobro. Pra falar a verdade, ele começou a falar: Ah, seu filho da puta. Deus lhe dê em dobro, não deu tanto. E ele levava no bom humor tudo. 2015, novembro de 2015, eu viajei pra São Paulo. E quando eu cheguei lá, tava no aeroporto, pra falar a verdade, viajando. Eu ouvi a voz do meu irmão na minha cabeça. Paulo, eu tô muito cansado. E aí eu, André, tô viajando. Você pode me esperar? Voltar? E eu ouvi um posso. Voltei de São Paulo numa sexta-feira de tarde, voltei no domingo de manhã. Domingo à noite. Cheguei em casa, tirei a mala, tomei banho e dormi quando tocou o telefone. Era a chefe da minha cunhada. Eu falei com ela por telefone uma vez. E foi justamente essa. Atendi, perguntei pra Soraya, o nome dela é Soraya, o que ela queria. E ela me falou que ele estava sozinho no hospital com o André. Ele tinha sofrido uma parada bem longa. Peguei um Uber, acho que eu peguei até um táxi e fui pra lá. Cheguei lá, tava lá, meu irmão na UTI, todo entubado. E, e tava lá deitado no CTI, na UTI. Conversei com a minha cunhada, a médica, a amiga da minha cunhada tava lá, a Soraya.
falou que o André teve uma parada muito longa, os médicos passaram 40 minutos reanimando ele. Quando eu olhei ele e soube daquilo, me veio a imagem dele no caixão. E eu havia entendido de que eu tinha sido avisado, porque seria um momento muito pesado pra mim. Não só pra mim, meu irmão, ele era meio que o elo de ligação da família inteira. A gente se reunia na casa dele, aniversário dele, aniversário da minha cunhada, aniversário dos meus sobrinhos, Natal. A gente ia pra lá e ficava com ele. No Novo eu dormia lá. Eu morava em Copacabana. Então eu ia lá pra ver os fogos, né? Programão. E voltava. Então, o que aconteceu? Fui pro meu trabalho na segunda-feira, contei pro meu chefe, contei pro diretor. E eles falaram que perguntaram primeiro se queria que eu ficasse no hospital com ele, aguardando. Eu falei, não, não adiantava. E na verdade a gente estava esperando o André ir embora. Pra mim, ele morreu quando eu pisei no Rio de Janeiro. Ele me esperou. E na quinta-feira daquela semana, ele finalmente faleceu. Na verdade, o corpo dele morreu. Ele já não devia estar lá desde domingo à noite. O enterro foi o enterro de uma pessoa muito querida. Muita gente compareceu, muita tristeza. Ele tava lá, ele deitado no caixão, igualzinho eu tinha visto a primeira vez que eu vi no hospital. Fica a saudade do meu irmão, mas principalmente fica a alegria de ter tido a oportunidade de viver com ele, de apresentá-lo para a esposa, de estar presente nos momentos mais importantes que ele teve na vida, dele estar presente nos momentos mais difíceis para mim e mais importantes também. E fica à vontade de que ele esteja num lugar muito bom, que ele merece. Apesar da saudade, quero que ele siga a vida, siga o caminho dele, sabendo que ele foi uma pessoa de muito querida, muito amada, mas principalmente uma pessoa que nós, por reconhecermos isso, não vamos prendê-lo aqui. André, muita saudade, meu irmão. Um grande beijo para você onde quer que você esteja e sinta-se abraçado. Se você, gente estranha, tem mais algum relato bizarro, esquisito, surpreendente e quer que seja lido aqui no Arquivo Estranho, mande para nós, para o e-mail contato@arquivoestranho.com. Muito obrigado e até mais. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Vitor, eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas é